Livre-arbítrio. De acordo com a visão clássica materialista e mecanicista do mundo, o ser humano não possui livre-arbítrio, pois todas as suas escolhas já estão definidas pelos estados físicos anteriores de todas as partículas que constituem seu cérebro e meio. É aqui que aparece o dilema do determinismo proposto por William James. O futuro é dado ou está em perpétua construção? É uma ilusão a crença de nossa liberdade? É uma verdade que nos separa do mundo? Sendo assim, as ações humanas, que são baseadas em cognições, e essas derivam de processos físicos químicos complexos no nosso cérebro, são determinadas pelos estados das partículas formadoras do sistema e suas leis. Mesmo se em algum momento as ciências exatas venham a provar que o determinismo físico não existe, que fenômenos quânticos são intrinsecamente aleatórios, e que devido à natureza caótica do universo, as consequências desses fenômenos são aumentadas para uma escala universal, ainda não poderemos dizer que o comportamento humano não é determinado, ou seja, se possuímos livre-arbítrio. Há alguns cientistas que argumentam que no interior de nosso cérebro ocorrem os tais fenômenos quânticos aleatórios quando pensamos, e que esses seriam os responsáveis por nossa consciência e livre-arbítrio. Porém, mesmo se isso for verdade, um pensamento ter origem num fenômeno aleatório não significa que ele é livre. Ninguém afirma que se formos obrigados a tomar uma decisão baseada no lançamento de dados, que essa decisão foi livre. Qual a diferença se os dados estiverem em nossos neurônios? As questões do livre-arbítrio, determinismo e moral estão irremediavelmente entrelaçadas. Mary Midley afirma que esse modo mecanicista e reducionista de enxergar o mundo é fruto de um posicionamento moral dos gregos atomistas para se livrar da influência do sobrenatural, mas não enxerga um problema quando as ciências exatas utilizam um método reducionista e monopolista. Pois essa visão, além de ser muito útil à física e à química, o fatalismo decorrente da visão mecanicista das ciências exatas não muda muito as concepções de livre-arbítrio. Porém, alerta para o fato de que essa visão aplicada às ciências biológicas e humanas pode ser muito perigosa. Afinal de contas, se não possuímos livre-arbítrio, não há lugar nas nossas vidas para a moralidade. Até o presente momento, observei somente um raciocínio que desvincula o determinismo de nosso livre-arbítrio. Goswami, novamente invocando os poderes mágicos da física quântica, resolve um paradoxo que emerge da interpretação física que diz que o observador consciente é o responsável pelo colapso da função de onda e, portanto, é quem define nossa realidade objetiva. O paradoxo é o seguinte: se duas ou mais consciências fazem uma observação do mesmo evento, não é possível que as duas realidades objetivas surjam ao mesmo tempo. Uma outra interpretação sugere exatamente isso, mas não é relevante para a nossa discussão. A solução para o paradoxo é afirmar que existe uma consciência coletiva, superior e onisciente, que determina a realidade objetiva. Portanto, o mundo não é determinístico, mas não temos livre-arbítrio. O único que possui é Deus. É interessante notar que Goswami chegou à mesma conclusão que Agostinho de Hipona, teólogo que deu origem à doutrina da predestinação, que para manter a onipotência e a onisciência de Deus, afirma que Deus já decidiu como tudo ocorrerá, diminuindo a liberdade humana em detrimento da infabilidade de Deus. Gostaria de ressaltar que a solução do paradoxo proposta por Goswami não é científica como o subtítulo de seu livro, Deus não está morto, evidências científicas da existência divina, sugere, e não é mais ou menos válida do que a interpretação do surgimento de várias realidades/universos a cada observação. A despeito das interpretações da física e suas conclusões sobre o determinismo, a neurociência já tem uma resposta bastante polêmica para a questão. Como argumenta Steven Pinker, que é professor de psicologia em Harvard e foi diretor do Centro de Neurociência Cognitiva do MIT, no modo de explicação científico não pode haver lugar para a misteriosa noção de causação sem causa. A prova científica dos neurocientistas são os experimentos que detectam atividade cerebral durante o processo de tomada de decisão dos voluntários. Um dos experimentos mais famosos usou dados de fMRI, mapeamento funcional por ressonância magnética, para mostrar que algumas decisões conscientes podem ser previstas até 10 segundos antes de entrarem na consciência. O experimento, realizado no Centro Bernstein de Neurociência Computacional, em Berlim, seguiu da seguinte maneira. Um voluntário é posto na frente de um monitor que mostra uma letra que muda a cada meio segundo.
Há 2 botões à sua disposição, e ele deve decidir espontaneamente quando e qual dos 2 botões quer apertar, um direito e outro esquerdo, com a condição de memorizar a letra mostrada no monitor no exato momento em que decidiu quando e qual botão apertar. Tudo isso enquanto seu cérebro era monitorado por fMRI. Os resultados mostraram que a região do cérebro responsável pela tomada de decisões entrou em atividade 10 segundos antes do voluntário decidir conscientemente apertar o botão, e a região do cérebro responsável pela coordenação motora entrou em atividade 5 segundos antes, sendo possível, inclusive, determinar qual botão seria acionado. Obviamente que a afirmação de que nosso livre-arbítrio é uma ilusão depende da aceitação de que uma escolha livre é sinônimo de escolha consciente, e consciente seja sinônimo de controle. Se não podemos controlar aquilo que escolhemos, a nossa escolha não é livre. Mas se quisermos definir escolha livre como uma escolha que tem origem em nós, ou seja, que não é forçada ou desencadeada por fatores externos, seremos obrigados a aceitar que escolhas do nosso inconsciente fazem parte do livre-arbítrio. Mas essa visão, na prática, não é levada a sério. Basta notar que indivíduos que possuem algum tipo de distúrbio, como esquizofrenia, por exemplo, caso cometam um crime, não são julgados com a mesma severidade que um indivíduo mentalmente saudável, pois é considerado que suas decisões não são conscientes, ou seja, que no momento do crime não houve livre-arbítrio por parte do agressor. Agora entramos na questão mais polêmica de nossa discussão, que diz respeito à moralidade no caso da não existência do livre-arbítrio. Como conciliar a nossa responsabilidade moral sem livre-arbítrio? Se nossos atos não podem ser atribuídos a escolhas conscientes e não forçados por fatores externos, ninguém nunca poderá ser julgado moralmente. Como elucida Pinker, explicar o comportamento consiste em entender uma complexa relação entre os genes, a anatomia do cérebro, o estado bioquímico deste, a educação que a pessoa recebeu na família, o modo como a sociedade tratou este indivíduo e os estímulos que se impõem à pessoa. Cada um desses fatores já foi utilizado para eximir uma pessoa de responsabilidade moral. Sam Harris, filósofo e doutor em neurociência, afirma que não julgamos a moralidade de ações com base no livre-arbítrio, mas sim com base na intenção de causar dano do indivíduo. Para exemplificar, tomemos os exemplos hipotéticos de Harris. Primeiro exemplo. Um menino de 4 anos estava brincando com a arma do pai e matou uma jovem. Segundo exemplo. Um menino de 12 anos, vítima de abuso físico e emocional contínuo, atirou e matou de propósito uma jovem porque ela o provocou. Terceiro exemplo. Um homem de 25 anos, que fora vítima de abuso constante na infância, matou sua namorada a tiros porque ela o deixou para ficar com outro. Quarto exemplo. Um homem de 25 anos, criado por pais maravilhosos e que nunca sofreu abuso, matou a tiros uma jovem que não conhecia, só por diversão. Quinto exemplo. Um homem de 25 anos, criado por pais maravilhosos, que nunca sofreu abuso, matou a tiros uma jovem que não conhecia, só por diversão. Mais tarde, um exame mostrou que este homem tinha um enorme tumor numa região do cérebro responsável pelo controle das emoções e impulsos. Em todos os 5 casos, uma jovem foi morta a tiros, mas o grau de responsabilidade moral dada ao agressor varia. Harris argumenta que a diferença em nossos julgamentos dos casos não depende de uma avaliação do livre-arbítrio do agressor, mas de sua intenção de causar dano. Se as ações de um acusado parecem totalmente despropositadas, isso influenciará nossa percepção do risco que ela representa para outras pessoas. Se o acusado parecer não estar arrependido e ansioso para matar novamente, não precisamos apelar para o livre-arbítrio para considerá-lo um perigo para a sociedade. Porém, afirmo que Harris comete um erro ao misturar a idealização de um sistema de justiça com o julgamento moral que fazemos. É bem provável que o homem do caso número 5 seja muito mais perigoso para a sociedade do que todos os outros, mas tendemos a julgá-lo moralmente com menos severidade do que homens de outros casos. Tendemos, inclusive, a diferenciar radicalmente nosso julgamento entre o homem do caso 4 e 5. Mas assim que descobrimos que o homem do caso 4 apresenta um comportamento típico de psicopatia e que se trata de má formação no cérebro, de mesmas consequências que no homem do caso 5, mudamos nossa forma de julgá-lo.
mesmo sabendo que sua periculosidade para a sociedade não mudou após tomarmos consciência sobre o estado do seu cérebro. Então, se nossos julgamentos estão baseados no quão morais são as escolhas dos condenados, ou seja, quão livres eles estavam para não cometer os crimes, a afirmação de que o livre-arbítrio é uma ilusão torna nossos julgamentos mais justos, pois nos aproximamos da idealização de Harris, na qual isolamos indivíduos da sociedade baseando-se na sua periculosidade, não no quanto maus os achamos. E dentro deste modelo não haveria justificativa moral para uma pena vingativa ou punitiva, como condenação à morte, tortura e etc. Albert Einstein, que acreditava fervorosamente no determinismo, argumentava que a visão de que não temos um real livre-arbítrio diminui os sentimentos de ódio e de inimizades. Porém, há aqueles que afirmam que a negação do livre-arbítrio não mudaria apenas a maneira como julgamos os outros, mas também a nossa própria conduta moral. Jonathan W. Schuller, psicólogo, em seu artigo The Value of Believing in Free Will, demonstra através do trabalho de outros pesquisadores que acreditar que resultados dependem de condições inatas, ou seja, pré-determinadas, ao invés do próprio esforço, muda o nosso comportamento. A conclusão foi obtida após examinar o comportamento de crianças de 10 anos de idade ao realizarem tarefas complicadas. Após uma tarefa simples, as crianças foram encaminhadas para uma tarefa acima de sua capacidade, e, em seguida, uma tarefa comum. Foi dito à metade das crianças, após o segundo teste, que seus resultados eram devidos à inteligência de cada um, e à outra metade que era devido ao esforço de cada um. A metade para a qual foi dita que o resultado dependia de sua inteligência se esforçou menos na terceira tarefa. Se a crença no determinismo pode alterar nosso comportamento, acreditar que o livre-arbítrio é uma ilusão pode alterar nossa moralidade para pior? Jonathan W. Schuller e Kathleen DeVos fizeram um experimento no qual voluntários foram divididos em 5 grupos. Cada indivíduo deveria ler trechos de textos e, em seguida, responder questões de lógica. Para cada questão respondida corretamente, o participante receberia $1. Porém, em 3 dos 5 grupos, foi dada a possibilidade de trapacear anonimamente durante os testes, e nos outros 2 grupos não havia essa possibilidade. Dentre os 3 grupos onde era possível trapacear, ao primeiro foram dados trechos de textos neutros, ao segundo, textos que endossavam a visão de que temos livre-arbítrio, e ao terceiro foram dados textos que negavam o livre-arbítrio. Os resultados, quando comparados aos 2 grupos de controle, onde um recebeu textos neutros e outros textos que negavam o livre-arbítrio, mas onde não era possível trapacear, demonstraram que o grupo que leu os textos que negavam o livre-arbítrio trapacearam consideravelmente mais do que aqueles que leram os outros tipos de textos. Conclusão: a questão mudou de foco. E agora o ponto crucial não é mais afirmar se o determinismo e o livre-arbítrio existem ou não, mas sim se esse discurso é benéfico para a sociedade. Como o próprio Jonathan W. Schuller afirma nas conclusões de seu artigo, deve-se tomar cuidado ao interpretar os resultados de seus experimentos, pois eles indicam uma mudança de comportamentos éticos modestos. Ninguém, após ler os textos sobre a ilusão do livre-arbítrio, saiu cometendo atrocidades. Schuller também ressalta que as consequências sociais da popularização da visão determinista do mundo podem não somente trazer consequências negativas, mas também positivas, como mais compaixão por doentes mentais e desencorajar retaliações em contextos legais, assim como a idealização de Harris, sem mencionar a consequência de trazer uma visão mais racional e menos baseada em sentimentos julgadores do comportamento humano num aspecto geral. Mas um teste que pode mudar os supostos efeitos negativos do experimento de Schuller seria repeti-lo alguns meses depois, com os mesmos indivíduos do teste anterior e se certificar de que a maioria não mais se lembre do que leu. O efeito dos textos sobre livre-arbítrio é momentâneo, pois faz parte da nossa natureza experimentar uma real sensação de livre-arbítrio. Se a ciência vier a provar que um fenômeno que faz parte de nossa experiência real não existe, não conseguiremos abandonar essa experiência real. Portanto, o livre-arbítrio sempre será uma ilusão da qual nunca conseguiremos nos livrar permanentemente. O princípio da incerteza de Heisenberg nos impede fisicamente, seja o determinismo real ou não,
de um dia determinar ou prever o comportamento humano com exatidão. Isso torna ainda mais forte a sensação de que somos donos de nosso próprio destino. Como será discutido no vídeo sobre falácias naturalistas, o determinismo biológico, também chamado de discurso biologizante, é utilizado para defender a causa LGBT quando se afirma que o indivíduo não escolhe sua sexualidade, mas que ela é determinada pelo código genético ou no desenvolvimento no útero. Fica claro que condenar o determinismo, no fundo, depende do contexto. Um exemplo claro de que o discurso que afirma que nada é inato ou determinado no comportamento e relações humanas não é intrinsecamente melhor do que o determinismo é o da cura gay e do spencerismo.